Quanto que dá para ganhar de dinheiro tendo uma franquia na área de educação? Ele é, assim, uma inspiração para a educação. Você transformou o que poderia ser uma ameaça para o negócio numa oportunidade. O franchise no Brasil é referência mundial. Quem faz online retém ou aprende menos do que quem faz presencial? Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Do chão ao topo, a história de Rogério Gabriel, que após ir à falência criou o maior grupo de franquias de ensino profissionalizante do Brasil. Hoje a Movedu, que ele fundou e preside, é dona das marcas Microlinks, prepara cursos e ensina mais Turma da Mônica, que tem mais de 1.000 escolas, com cerca de 400 mil alunos e um faturamento de mais de R$500 bilhão. Rogério, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui, vai ser um prazer ter esse papo com você. O prazer é meu, Doni. E claro, participando aqui da nossa conversa, como sempre, desde o início, Leandro Guissoni, professor no Brasil, nos Estados Unidos, tem educação na veia, coordenador de MBAs e mestrado profissional da FGV, cases em Harvard, consultor de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Então, aqui estou entre mentes brilhantes e gabaritadas. Imagina, Doni, prazer estar aqui de novo, obrigado pelo convite. E hoje eu estou mais na cadeira de aluno aqui com uma pessoa como o Rogério Gabriel, executivo do setor de educação e que tem tanto a nos ensinar aqui. Então, prazer, vamos ter boas conversas aqui. Prazer, Rogério. É isso aí. Prazer, e eu acho que tem... prazer é meu, só tem fera aqui nessa mesa aqui, ó. E é muito legal que o Rogério tem dois pilares, acho que da história pessoal, a trajetória empreendedora e todo o negócio que você toca hoje, e a empresa e a visão de mercado. Queria pegar o primeiro aspecto primeiro. Por que você não quis continuar no negócio da sua família, que já vinha há 2 gerações, pai, avô, trabalhando com café, negociando café, fazendeiro também, e decidiu aos 25 anos abrir algo que não tinha nada a ver com esse histórico que já vinha da árvore genealógica? Eu tive, né, o privilégio de nascer numa família de empreendedores, né? O meu bisavô foi um microempreendedor, o meu avô empreendedor e o meu pai também, uma grande inspiração, com 88 anos, assim, com uma cabeça melhor do que a minha, uma memória assim invejável, né? Uma resiliência, disposição, 88 anos autônomo, dirige o seu carro e toca a sua vida e leva as coisas assim de uma forma que realmente é uma inspiração para sempre. Agora, ele foi sócio do meu avô durante todo o período, né, que ele começou a trabalhar e quando o meu avô era vivo. Sem dúvida, né, existe, né, essa vontade sempre do pai e tudo, mas o meu pai sempre foi uma grande inspiração para mim, para o empreendedorismo, né, pela forma que ele sempre lidou com as coisas, muito pragmático, rápido para tomadas de decisões, uma resiliência muito grande. Mas, para ser bem sincero e resumir essa história, eu também queria mandar. E ali, assim, eu senti que não ia ter muito espaço para isso, né? Até pela própria personalidade dele, acho que as coisas não iriam funcionar tão bem. Então, de uma maneira, acho que um pouco empírica, né? Muito jovem, o caminho que eu entendi que eu ia trilhar para isso seria a educação. Então, né, a educação transformou a minha vida, né? Eu saí do ambiente, né? Eu nasci no interior de São Paulo. Eu nasci numa cidade que chama Bebedouro, próximo a Ribeirão, mas eu nem me lembro dessa fase, porque eu saí de lá com 1 ano de idade e mudei para uma outra cidade, né, que é onde meu pai vive até hoje, que é Catanduva. E aí eu saí de lá para poder fazer uma universidade. Eu tinha uma facilidade com números, então ia por uma das engenharias e acabei optando por estudar tecnologia. E fui estudar tecnologia na Unicamp. Acho que foi um passo bem importante para mim de mudar e conhecer outras pessoas, a barra subir. Essa história da barra subir faz uma diferença grande na nossa vida. E daí que eu comecei a trilhar e entender que eu podia buscar outras opções e lógico, né, contar com uma família estruturada como eu tive, né, a sorte e o privilégio de ter. E eu acho que você falou também de tecnologia, né, Rogério? E estudando mais sobre você também, eu vi que você tinha um negócio na época da bolha das .com e que depois você transformou o que poderia ser uma ameaça para o negócio numa oportunidade. Então, a bolha das .com, imagina quantas empresas nos Estados Unidos que quebraram e quantas surgiram em virtude daquele ambiente onde todo mundo foi para o e-commerce, as empresas começaram a abrir seus e-commerces, a Amazon quase quebrou, né, no período. Então,
como que foi viver com um negócio de tecnologia e criar outro no período da bolha das .com e que teve uma certa influência também nos negócios no Brasil, né, Rogério? Não, legal. E aí, como é que foi, né? O próximo passo aí, né? Depois de diploma embaixo do braço, né? Eu trabalhei um período em São Paulo e tinha uma vontade de empreender no interior de São Paulo. Mas eu conheci o interior de criança, né? E eu queria entender do interior do mercado de trabalho. Aí eu consegui um trabalho no interior do estado de São Paulo, na área de sistemas, e fiz um projeto, eu trabalhei junto num projeto de downsize. Eu sou novinho, a tecnologia que anda rápido, sabe? Ótima observação. Então, eu trabalhei num projeto de downsize, né? A gente tirou um sistema do mainframe e trouxe para a microinformática que estava começando essas coisas funcionar bem, redes e etc. E foi muito bom. Rodava melhor, mais rápido, mais barato. Eu falei, bom, aqui tem um negócio, e foi quando eu montei a minha primeira empresa, né, que se chamava Precisão Informática, com o foco de levar a tecnologia para as pequenas e médias empresas, porque a microinformática abria essa possibilidade. E assim foi, a gente andou com esse negócio, foi bem. Depois eu peguei uma outra parte que quando os computadores foram para as casas, e isso foi também, foi muito bom. Eu gosto de varejo, eu gosto de B2C, e aí eu me dediquei bastante para o varejo. Essa empresa, né, a Precisão Informática, teve entre as 10 maiores e melhores do segmento no período. Nós montamos a segunda loja no Brasil. Na tecnologia era um negócio meio de bicho, só de nerd, assim, meio distante. A gente montou uma loja nos padrões americanos, né? Que a pessoa ia lá, testava, né? Tipo uma loja da Apple, né? De hoje, testava os produtos e tudo. Isso foi muito bom. E aí a gente cresceu bastante, como eu comentei. Mas o que aconteceu na sequência que é o ponto que você chamou atenção. Aconteceu duas coisas, né? Os equipamentos, né, principalmente como eu fui bastante para o B2C e gostava disso, eles começaram a virar commodity e ir para os grandes varejos. Então, né, Magazine Luiza, o Casa Bahia, né, Ponto Frio e etc., começaram a botar essa seção lá dentro com poder de compra totalmente diferente, comprando o mercado também, e começou a surgir também os e-commerce, né? Na época lá da Americanos.com, Submarino e etc., também comprando espaço de mercado. E aí com a gente aconteceu duas coisas. A gente perdeu volume de vendas e perdeu margem, porque virou commodity. Então, né, antes as pessoas chegavam lá e queriam uma consultoria para poder comprar um determinado produto. E depois, né, com as informações dessa forma, isso deixou de ter essa necessidade dessa consultoria. E as lojas começaram a murchar. Então, foi um período, sem dúvida, bem difícil. Acho que foi, sem dúvida, o período mais difícil, do meu maior aprendizado. E eu estiquei muito a corda daqui, né? O empreendedor sempre acha que vai dar um jeito de fazer essa curva acontecer. E acho que o aprendizado dessa história é pôr limite nisso. Então, mas eu estiquei bastante a corda, eu quebrei com esse negócio, fiquei com dívida e tudo, mas não cheguei a fechar todas as lojas. Assim, meu problema estava focado em banco e governo, em tributo. E aí, o que eu acabei fazendo com isso? A gente, né, a relação com o cliente sempre foi boa. A gente sempre... Nem existia NPS na época, mas o nosso NPS, se fosse medido lá, era bom. A nossa satisfação era boa. O que esses clientes pediam quando a gente colocava tanto na casa ou nas pequenas e médias empresas? Principalmente nas empresas, a gente fazia isso, que tinha um espaço para a gente colocar esse serviço. Nós tínhamos uma área de pós-venda que a gente sentava e de uma maneira mais direta, e a gente tinha um bom time, um moderador, né, um educador para 3 pessoas, e a gente ia meio direto ao ponto, à prática. Isso começou a crescer, esse boca a boca, as empresas gostavam daquilo, porque não adiantava só você colocar a solução lá dentro se não capacitasse as pessoas para. Aí eu entendi, falei, pô, aqui tem um negócio. Só que aquela conta não fechava para o B2C. Foi quando eu lancei a primeira versão, nossa 1.0 da metodologia atual. Falar sobre isso hoje é até bem mais fácil, mais sentido, né? Que é um EAD que funcionava dentro da escola, né? Que era uma plataforma digital de ensino, mas para a época não existia. Era uma inovação, né?
Exatamente, era uma Dependia inovação de grande. satélite, né? Não, a gente rodava num sistema local. No sistema local. Sistema local dentro das escolas, aulas presenciais dentro das escolas. Só que o que a gente fez com isso? Primeiro, as aulas passaram a ser práticas, que é o que todo mundo gosta com teoria junto. Segundo, a gente conseguiu mudar essa escala que eu comentei que com a tecnologia, a gente, antes de ter uma metodologia de ensino digital, era um educador para 3 alunos. A gente conseguiu, e isso não parava de pé no B2C, no preço. A gente levou para 1 para 10, um educador para 10 alunos, com muita qualidade, porque já tinha a digitalização dali e o professor tinha o papel de mediador, já. A gente já mudou essa história dele ser o detentor da informação e do conteúdo. Ele era o provocador daquela sala de aula. Metodologia ativa, né? Desde aquela época. Exato. Então, esse foi o que a gente colocou de pé. Então, na perspectiva do aluno, o que foi muito bom? Eu tenho uma aula, para mim, prática. Segundo, ela é individualizada, cada um podia ir no seu ritmo. Isso é um golaço, né? Porque a aula é sempre dada na média, né? Para quem é aquele cara que está acima é born e para aquele cara que está abaixo ele boia. Então, ela é dada pelo meio e, nesse caso, a gente conseguia atender todo mundo no seu ritmo. Segundo, que foi bastante importante também, a gente quebrou a história de turma. Então, na perspectiva do business, né, do negócio, deixou de ter a necessidade de formação de turma. Então, você não precisava fazer a aula, o curso que você quisesse de terça das 2 às 4. Você escolhe o horário que você quer fazer. Porque em cada aluno ali, cada aluno que estava dentro daquela sala de aula, estava fazendo um curso diferente, num ritmo diferente. Então, não teve a necessidade de formação de turma. Então, isso fez com que a gente conseguia ter um custo operacional daquela escola muito menor. E mesmo também no processo da evasão, porque por melhor qualidade que seja, existe desistência. Sim. E na desistência a gente tem que repor um lugar. Não precisa carregar aquela turma, começar a turma com 20, 30 e fechar a turma com 15 ou 20. Né? E isso a conta acaba sendo na média. Não, a gente tinha que repor aquela posição. Então, com isso, o que a gente fez? A gente repassou parte desse benefício para o aluno, a gente não tinha marca, não tinha nada disso. Como o nosso público é classe A e D, então o preço faz diferença. E parte, sem dúvida, foi para a rentabilidade do negócio. Então, com isso, a gente começou a chamar a atenção para as micros regiões que a gente estava atuando. Eu cheguei a fechar a loja, mas a gente tinha ainda bons pontos. E eu comecei a transformar essas lojas em escolas. Então, tinha os pontos e as pessoas, que era muito bom, e a gente começou com parte do mesmo time, que parte das pessoas estão comigo até hoje. A gente foi transformando as lojas em escolas. Aí, depois eu abri algumas escolas, montei 10. Depois, quando a gente estava com 10, aí eu passei para o franchising e a gente fez a escala com o franchising. Correndo o risco de ser apedrejado aqui por 2 educadores, olhando de fora, como um usuário do sistema, um aluno ao longo de muitos anos. Você também fez mestrado. Fiz mestrado também. Fiz economia. Né? Dediquei boa parte da minha vida à educação, a aprender. Mas olhando de fora, eu tenho a seguinte sensação, impressão, que a educação é um dos segmentos que menos inovaram ao longo da história. Se a gente pensar na Grécia Antiga, como o conhecimento era transmitido, e como ele ainda é transmitido em muitas das salas de aula, talvez seja muito parecido uma pessoa de pé falando e as outras ali sentadas, escutando de maneira passiva. Agora, eu acho que talvez a gente vá ver a transformação mais forte na educação dos últimos séculos. Com a chegada da tecnologia para valer e com a entrada da IA, como você acha que vai ser a aula daqui a 10 anos? Eu concordo com você, né, com a velocidade que a educação se transforma. A gente, até olhando um pouquinho para trás para olhar para frente, né, olhando um pouquinho para trás, quando a gente montou esse negócio, a gente era o patinho feio e fomos apedrejados nessa história. Né? O que fez a gente, né, virar esse negócio, virar o jogo, foi o fato de que aluno satisfeito e quando a gente foi para o franchising, parceiro franqueado satisfeito. E aí não tem o que ganhar disso. Então a gente foi escalando, cresceu muito esse negócio e assim foi. Mas o que a gente fez isso faz 20 anos,
porque se a gente fez há 20 anos atrás, já foi uma quebra grande, porque a gente tirou o professor do centro e colocou o aluno no centro, há 20 anos atrás. Então, o professor é importante, é fundamental. Todos nós lembramos do nome dos nossos melhores professores, mas ele não precisa especificamente estar no centro, e você tem que colocar o aluno para. Então, a gente fez isso lá atrás, e isso carrega um DNA, né, dentro da Movedu, né, tá na nossa marca, o DNA de inovação. Então, a gente tem o privilégio de ter nascido assim, e ter um paradigma menor contra a mudança. Mas, indo direto à tua pergunta, a camada, né, tem uma camada importante, que é a camada realmente dos acadêmicos, dos professores, e aí tem uma mistura, sim. Como eu disse, né, eu adoro e amo todos os nossos e sou marcado pela minha vida por professores excelentes. Mas existe em algum momento uma camada mais dura sobre isso, mais refratária com relação a mudanças. E é isso que não pode acontecer, porque senão a gente não consegue, né, fazer com que os benefícios, né, da tecnologia, da inovação, cheguem nos alunos. E essas transformações na linha do tempo, né, a gente assiste movimentos diferentes. O que a gente... Eu vou dar, acho que talvez alguns exemplos práticos que ficam mais direto e prático. Legal. Tem uma marca no mundo, né? Que é a marca da pandemia. Essa marca, assim, acredito que acho que todo mundo que sentou nessa mesa aqui, qual que foi assim, marca? Porque foi realmente uma marca, assim, muito forte na vida das pessoas e, consequentemente, nos negócios também. E com a gente também. O nosso processo de transformação digital, que parte dele estava desenhada e parte a gente acabou de aprender dentro da pandemia, a gente acelerou dentro dele. Mas o que é de marcante nesse processo de transformação digital? Dados. Então, nós somos uma empresa de crescimento orgânico e inorgânico. Inorgânico é muito legal que você dá salto, mas a parte de dados e sistemas é trabalhosa para você depois juntar tudo isso. Falando de sistema de redes de franquia, tem mais ainda essa camada ainda do franqueado, no meio disso sendo impactado também, que não é simples e não é fácil, mas a gente fez isso, vai com uma dose de coragem boa, de ousadia, e a gente botou essa camada de sistemas e dados de uma forma bem organizada e escalável, que permitiu que a gente usufruísse dos benefícios da tecnologia e da velocidade. O exemplo prático que eu disse. Até ontem, né, e mesmo numa empresa digital como a nossa, ou, por exemplo, numa faculdade de ensino à distância que já está mais ligada a dados e já nasceu num outro período já, você media, por exemplo, alunos, essa história de entrada de alunos, matrícula, evasão e inadimplência. São os 3 indicadores importantes de qualquer instituição de ensino. Mas evasão é uma piscina cheia lá que, assim, qual que foi a evasão? E aí é um indicador, sim, um indicador importante, mas, sinceramente, um indicador pobre para o mundo de hoje de dados. Então, se você tem dados organizados, você consegue entender isso com profundidade. Não, mas peraí, evasão de quem? Então, vamos fazer uma cohort aqui desse grupo de alunos que entrou, quem que evadiu e em que período, por qual motivo, qual foi a NPS de cada uma das jornadas, o que aconteceu com a LTV desses alunos. Então, é um outro nível de informação que a gente consegue atender individualmente, que esse é o ponto que já é importante hoje e a IA vai fazer isso melhor ainda. A gente conseguir entender a individualidade de cada um. E assim, e a marca para mim, para isso, nós temos um grupo de multifranqueados, nosso, principalmente na marca Microlins. Aí, na última reunião que eu fui agora com eles, até foi uma reunião, teve a nossa reunião, né, com aquela região, e depois eu participei de uma reunião do multifranqueado com o grupo de franquias dele. Na hora que foi, né, ali na frente foi falar dos dados pedagógicos, e quem foi lá para frente foi apresentar foi um engenheiro, aí, assim, êxtase total, porque ele foi lá falar de dados.
sem dúvida, a inspiração da educação é muito importante. O acadêmico tem um papel super relevante para isso, mas fatos e dados são fatos e dados. E aí ele botou a apresentação em cima daquele grupo de franquias, daquele multifranqueado, e começou a cortar aquilo com informação, dados, jornada do aluno, NPS, o que estava acontecendo com aquela versus aquela, faixa etária, assim, papo de alto nível, né, acontecendo ali por um engenheiro. Então, Doni, assim, acho que o ponto importante, né, que acho que é dentro dessa virada, e não adianta só, porque a inteligência artificial, sem dúvida, é também outra marca importante, mas quem não tem dado organizado não vai sair do lugar. Né? Então, e esse alicerce é um negócio que não aparece, né? Que nem um alicerce. Ninguém vê ele lá, dá um trabalho danado. Se dá tudo certo, ninguém sabe o que aconteceu, e se dá alguma coisa de errado, a casa cai. É isso que é acertar a estrutura de dados. E a gente teve assim, a coragem, a felicidade de poder acelerar nesse processo e estar com uma base de dados organizada hoje. E falando do futuro também da educação, já que você provocou essa visão, Doni, e o Rogério também falou da questão de dados, de tecnologia, que é super importante como uma espinha dorsal, né, dos negócios que estão atuando no setor hoje. Deixa eu fazer uma analogia e entender sua visão, Rogério. Por exemplo, se a gente pensar no setor de mídia. No setor de mídia, a produção de conteúdo, o custo de produção de conteúdo tem caído drasticamente e distribuição do conteúdo. Então, por exemplo, é muito fácil qualquer um falar de qualquer notícia e publicar nas próprias redes, no YouTube ou em qualquer lugar. Hoje você tem pouca barreira. E isso começou a acontecer mais para frente no setor de educação. Então, olhando no setor de mídia, várias empresas de mídia com problemas financeiros muito grandes, porque estruturas grandes, custo fixo e assim por diante, sendo que elas foram disruptadas. O grande exemplo é a New York Times, que conseguiu sobreviver, mas ainda assim é menor do que já foi. Agora, no setor de educação, a minha impressão é que isso começa a acontecer no setor de educação à medida que, como o Doni falou, a tecnologia, a inteligência artificial, o digital começam a habilitar que a pessoa seja quase que um autodidata, vai aprender no Coursera, vai aprender em plataformas que ela vai pagar um valor mínimo, né? Então, como que mantém toda a estrutura econômica em torno de grupos na educação, olhando esse futuro que pode ser um futuro muito similar a grupos de mídia? Sim, perfeito. Assim, eu foquei muito falando de dados, né, que sem dúvida que isso é muito importante. Sem isso as coisas não acontecem, mas tem um passo, um pilar antes fundamental. Gente. Né? O pilar de gente é que vai fazer essas coisas poderem acontecer. E falar sobre isso, né, de uma forma pragmática é realmente, né, primeiro, gente boa aprende qualquer coisa. E gente boa preparada para a mudança e você criar esse ambiente, né, de possibilidade de erro, de testes, né? A gente olhando para o retrovisor, né, como você estava fazendo um pouco e fazendo essa analogia, era normal falar de projetos, né? Hoje não tem mais isso, né? São testes que a gente está fazendo a todo tempo, bota um MVP, faz as coisas de uma forma mais ágil, rápida. A digitalização permitiu tudo isso, mas isso tem que ser feito um trabalho, né, com as pessoas e elas estarem preparadas para isso e elas não serem uma barreira para poder fazer com que essas coisas aconteçam e ao invés de ser uma barreira, ser um acelerador, para mim o ponto mais importante. Então, se tem uma coisa para se dedicar, assim, number one disso é gente e como é que prepara essas pessoas para. Aí, isso acontecendo, né, aí vamos para os próximos passos. E coisas desse, né, o valor hoje, né, e acho que tem um dado que acho que pode fazer um pouquinho de sentido agora aqui para essa conversa nossa. Valor hoje para algo presencial e tudo que é presencial tem um custo maior. Para a gente estar aqui hoje os três sentados, tem um preço diferente. É muito melhor a gente estar aqui. Mas a gente podia estar fazendo, né, por uma videoconferência, certo? Tem outro preço a gente estar aqui. Tem que valer esse preço. Né? A gente tem que entregar aqui hoje um negócio muito melhor do que a gente está entregando lá na telinha.
Um restaurante é a mesma coisa, tem o delivery. Se for para comer bem, eu não preciso ir no restaurante, eu peço pelo delivery. Mas quando eu for lá, não quero só comer bem, né? Eu quero conversar, eu quero me relacionar, eu quero ter um ambiente diferente. Então, a história da experiência e da jornada, ela tem um valor hoje, né, muito maior do que foi no passado. Não dá para ser transacional. Eu vou lá, como e pago, né? E eu também não dá para ir na escola lá, né, para poder fazer a mesma coisa. Essa jornada tem que ter uma experiência importante. E tem um dado que mostra isso, né? Por exemplo, as franquias de educação, na sua esmagadora maioria, tem uma presença física forte, né? E na pandemia, todos nós fomos muito afetados com tudo isso. Eu contei um pouquinho aqui, né, do que a gente fez e as redes que estavam estruturadas para isso fizeram. Agora tem um dado, né, que saiu a pesquisa aqui da BF, que eu tenho o privilégio de estar na diretoria também, estar na diretoria do Comitê de Educação também. A pesquisa saiu agora, 85% dos alunos estão estudando de forma presencial. Eu vou dar mais detalhes sobre isso. Não estou falando nem híbrida, presencial. E 15% à distância. Esse não é um dado médio de um mercado, né? É um dado das franquias de educação por alguns motivos. O primeiro motivo, e aí o sistema de franchising realmente por ter processos, né? Por ter uma coisa super importante que é capacitação a todo tempo, por ter uma camada que é a camada do franqueador para olhar o médio e o longo prazo, por ter planejamento nisso, por ter padrão, consegue sim entregar uma experiência melhor para esses alunos. Então você não acha que o online vai matar a educação presencial? Eu acho que o online não vai matar. Mas ele é muito importante e ele vai continuar crescendo. Mas por que essa diferença grande no caso do franchise da educação? Por causa da faixa etária. A maioria das escolas, das franqueadoras de educação, trabalha com o público mais jovem. Esses 15% que eu falei são exatamente do público mais velho. Quando você sobe de camada, né, você vai, por exemplo, no nosso caso, que há 1 ano e meio, que é o nosso novo trabalho, nós fundamos a Faculdade Prepara e a Faculdade Microlins, que são faculdades à distância e semipresencial. Aí a gente pega um outro público, um público já com uma outra faixa etária, que tem outras necessidades de vida. Então, para ele faz muito mais sentido fazer o semipresencial ou até o ensino totalmente à distância. Sim, eu gosto muito do semipresencial. O semipresencial, para mim, é como o trabalho híbrido. Assim, ok, né? Nós temos, por exemplo, algumas pessoas, principalmente da área de tecnologia, que são 100% remotas. Ok, e está tudo bem. Sim, é melhor ter assim do que não ter, tá? Mas no poder de escolha é o híbrido. Por quê? No nosso caso lá, por exemplo, nós estamos no 3-2, né? 3 presenciais e 2 home. Você fecha a tua agenda para isso, né? Porque hoje tem uma série de coisas, né? E a pandemia acelerou de novo esses aprendizados, né? Educou muita gente, né? De colocar todo o trabalho de uma forma organizada e tudo para todo mundo ter acesso e tudo. As próprias reuniões também, que são as reuniões mais rápidas, mas para bater resultado e gestão, ela funciona muito bem à distância. Agora, cultura, discutir inovação, criatividade, dá para fazer na telinha? Dá, tudo dá para fazer, mas sem dúvida que é muito mais pobre. Né? Então, essa mescla é a boa mescla. Agora, voltando, sim, fazendo de novo analogia, porque a nossa missão é capacitar o jovem para o primeiro emprego. Estagiário remoto, pensa lá, lembra lá quando a gente era estagiário? É difícil. Eu ficava olhando como é que o meu chefe pegava no copo para beber água, né? Agora, estagiário remoto, assim, que dó do estagiário, né? Não vai aprender nada. Então, conforme a camada que você está, assim, você tem que ter algumas escolhas. E por isso, a camada que o franchise está na educação é de formar essas pessoas. Então, ele precisa estar lá na escola para poder criar essas disciplinas, aprender, estar do lado do colega. No nosso caso, especificamente, né, que trabalhamos com público de baixa renda, muitas vezes é um oásis no meio.
Nós temos assim, o privilégio profissional do ladinho aqui. Vale a pena um dia. Vamos botar na agenda para fazer isso? Nós vamos na nossa microlinha de Paraisópolis. Pode ter certeza que vai ser um dia marcante para vocês. Porque, primeiro que assim, é no miolo, né, de São Paulo, e a gente costuma ver Paraisópolis daqui, né? Eu vou começar a ver do Morumbi. É muito legal ver o Morumbi de Paraisópolis também. E as pessoas que estão lá, né, estão trabalhando muito. Eu sei que tem coisas para ser resolvidas lá dentro, mas a nossa escola está lá, funcionando, atendendo aquela comunidade, e para muitos é um oásis ali dentro, porque ele forma as pessoas, ele tem os iguais ali, porque infelizmente, né, no chão tem muitas outras opções de escolhas erradas. Nós estamos no Capão Redondo, sim, nós não estamos aqui. Né? Nós estamos na periferia como um todo. E muitos desses alunos e desses pais querem, né, que os alunos vão lá, primeiro, para poder ter pessoas mais parecidas com ele, com objetivos comuns. Segundo, porque ele não tem tantos exemplos como a gente teve o privilégio de ter dentro da nossa casa. Então, ele tem que aprender com outras pessoas também. Então, essa parte de soft skills também é muito importante para eles. E outra que ele tem que criar esse hábito da disciplina. Né? Para um público jovem é mais difícil. E para um público de baixa renda, que não tem esses exemplos de casa, também é difícil. E muitos também não têm nem ambiente para estudar. O nosso aluno é o aluno que a gente via lá na pandemia, que estudava no celular do pai com a tela quebrada. Né? Então, é outra coisa ele está estudando lá com a gente. Agora, novamente, né, voltando ao teu ponto, o ensino à distância já né, no caso da graduação, a maior fatia, que é a fatia do presencial. Online é maior que presencial hoje? Já passou. O online já é maior que o presencial. Já é maior que o presencial. Já é maior. Ele já estava maior em número de matrículas, agora ele está maior em base de ativos também. Tem mais alunos estudando à distância do que presencialmente. E você que tem dado pra caramba, tem um monte de aluno, tem informação. O que os dados te dizem? Quem faz online retém ou aprende menos do que quem faz presencial? Excelente pergunta, excelente ponto. Esse ponto está exatamente na nossa conversa anterior. Ele tem que estar preparado para fazer online. Numa boa, é muito mais difícil fazer online do que o presencial. Porque o online depende da tua autodisciplina para isso. E aqui é a história que nem fazer matrícula na academia de catraca aberta. Você pode ir em qualquer horário, não vai horário nenhum. Né? Então, primeiro, por exemplo, as nossas aulas, né, eu já comentei que elas são individuais, mas ele tem dia e horário para ir, para criar exatamente essa disciplina de horário. Então, depois que você constrói isso, aí ele está pronto para poder estar estudando, e por isso que eu até comentei antes que eu gosto muito do semipresencial, que o semipresencial traz para o chão, ele tem atividades presenciais também, ele conhece a turma dele, e é muito legal estar em pessoas iguais. Né? O ser humano nasceu para viver em comunidade, né? A gente não quer ficar lá ermitão estudando sozinho atrás da telinha, a gente quer conversar com pessoas, principalmente aquelas que a gente tem coisas em comum. Então, aquela comunidade daquelas pessoas, dos encontros presenciais para desenvolver pensamento crítico, né, para poder discutir um projeto, para poder abrir um ambiente de discussão, isso é muito enriquecedor. Agora, realmente, para você absorver conteúdo e informação, vamos fazer à distância. Mas para fazer à distância, novamente, antes tem que criar essa camada. E essa camada agora é ainda mais importante exatamente por causa do trabalho híbrido, do trabalho remoto. Né? Se você não tiver isso, você não tem produtividade. Né? E às vezes não é porque o cara é folgado, nada disso, é porque ele não tem isso dentro dele, não criou esse aprendizado. Então, primeiro a gente tem que passar exatamente por essa jornada de aprendizado, como é que eu faço isso, como é que eu organizo a minha agenda. Eu tenho outro privilégio, né? Assim, trabalhar com educação realmente é um presente, né? A gente ajuda a mudar a vida das pessoas, essa frase minha realmente é verdadeira, a educação mudou minha vida, eu contei rapidamente isso, e tenho o privilégio hoje de mudar a vida de quase 500 mil de pessoas por ano. E também trabalho com empreendedorismo, porque nós temos sócios franqueados, né? E essas pessoas fazem uma diferença brutal, né?
É uma turma realmente muito boa, o franchise desenvolveu muito no Brasil e no mundo. E até só uma vírgula falando isso, saindo um pouquinho de educação indo para franchising, às vezes a gente é meio tupiniquim, né? Primeiro, está tendo essa semana a maior feira de franquias do mundo, aqui no Brasil. Uhum. Segundo, o franchising no Brasil, né, eu como disse, estou na diretoria da BF já há 6 anos, o franchise no Brasil é referência mundial. A gente é chamado para poder falar de franchise no mundo e falar como é que a gente faz aqui. A gente tem aqui uma lei específica para o franchise, né, que ajuda nessa regulamentação de como é que funciona. Então, o franchising no Brasil é referência mundial. Agora, voltando à história dos empreendedores que eu estava dizendo, eu também tenho o privilégio de trabalhar com esses empreendedores. E são pessoas, assim, muito boas, né, que fazem resultados surpreendentes. E a gente faz muito dessa troca, né? Como eu assim, comecei com um negócio com uma colaboradora, acho que tem coisa que eu posso, né, trocar com essas pessoas que estão começando. E assim, a primeira coisa que eu começo é assim, organize sua agenda. Sem uma agenda organizada, a gente não faz nada. Não cabe nada. Você não consegue priorizar nada. E a agenda organizada está ligado, né, fazendo um paralelo aí novamente com educação, tá bom, que dia que eu vou estudar? Que hora que eu vou estudar? Que hora que eu tenho que acordar? Disciplina. Disciplina para poder estar fazendo isso. Que é assim, fácil de falar, mas a gente tem um tempo para poder assim, entender o tamanho da importância disso e a diferença que vai fazer na nossa vida, né? Assim, só para fechar minha fala, né? Tem um livro que eu gosto muito, ele tem em português agora também, né? Que é o Grit, que é o Garra. Eu não sei se vocês já viram, mas eu recomendo demais, né? Esse livro é escrito por uma americana baseado em pesquisa. E o resumo da história é o seguinte, que é a história de esforço versus inteligência. Uhum. O esforço sempre ganha. Então, é lógico, esforço e inteligência é imbatível. Agora, mesmo se você, e ela tem diversos dados para poder estar fazendo isso, né? Mesmo se você pegar uma pessoa com QI elevado versus uma pessoa com esforço supremo, esse cara aqui sai na frente e esse cara aqui, ele não vai mal, porque é difícil um cara inteligente ir mal, mas ele não vai na mesma velocidade de quem se esforça mais. E tem um dado deles também muito legal, se eu não me engano é da turma de Harvard ou de Stanford também, que eles pegaram, né, essa turma acho que logo quando entraram na faculdade, olha que doido, e botaram numa esteira. Assim que todo mundo que estava mais ou menos com o cardio parecido ali. Olha que louco. Quem aguentou ficar mais tempo na esteira, depois eles cruzaram com sucesso de vida como um todo, não só financeiro, são as pessoas de maior sucesso. Então, resistência, esforço, aguentar porrada, né? Não desistir no primeiro assopro, faz uma diferença grande. Vale a pena ler. Garra. Legal. Garra, dica de livro então. E por falar em garra, resistência e esforço, você tem formação em 2 áreas que são dificílimas, né? Matemática e computação. E na Unicamp, que também é dificílima. Então, matemática e computação é um tema sensível, forma um tema sensível aqui no Brasil. Por quê? Eu vejo muitos empreendedores em startups falando que aqui é difícil conseguir boas pessoas na área de programação, na área de tecnologia, e muitas vezes trabalhando com programadores via plataformas como Upwork, da Índia, de outros lugares. A parte de matemática também é complicada, né? Eu lembro quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, eu achava que eu sabia um pouquinho de matemática. E eu cheguei lá e... A barra sobe. Meu tema é marketing. Eu comecei a ver um monte de equação que eu não entendia nada que estava acontecendo. Então, assim, eu que tive uma formação boa e privilegiada, né? Então, matemática e computação, como que a gente resolve isso no Brasil? Porque me parece que a gente ainda está engatinhando, né? É verdade. Então, também, nós temos uma marca que trabalha exatamente isso. Por quê? Tem um negócio que realmente, né, carrega com você no teu DNA, né, de ter facilidades com números, o outro tem facilidade com as inteligências, né, que cada um tem, e tem uma parte para ser desenvolvida.
Só que a matemática, né, e exatas, foi meio que carimbado, né? Fala, aquele cara é bom e tudo. E realmente tem gente que nasceu isso, né? É que nem jogar futebol. Tem cara que pega a bola lá mas compara também, né? O cara que joga bem versus o cara que se esforça muito, a gente vai chegar na mesma conclusão. Agora, para quebrar essa barreira, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, o que, por exemplo, a gente entende, o que a gente aplica. Nós temos uma marca, né, chamada Ensina Mais Turma da Mônica, né, que, por sinal, se entrar dentro de uma escola dessa, daí, se entrar com seu filho, com sua filha, então, esquece. E a gente quebra isso. Porque a história da matemática é aquele negócio lá, né? Ele é bom e eu sou ruim. É 0 ou 1, né? É 0 a 1, perfeito. Então, o que a gente fez? A gente deixou isso de uma forma mais divertida. Então, partes dessa história, né? O ensino também é todo digital, caminha na sua velocidade, então também não dá aquele negócio, pô, você vai mais rápido do que eu, nada desse sentido, e isso não é medido, tá? Isso é uma informação para saber como é que aquele educador, aquele professor trabalha. Inserir a turma da Mônica lá dentro, né, assim, dá uma leveza para aquela criança. Então, tem criança que entra dentro da Ensina Mais, né, e realmente nós somos parceiro do Maurício de Souza com isso há anos, e eu sou um fanzaço, porque, pô, o Maurício de Souza assim, é do meu tempo. Sim. Então, ele influencia várias gerações, e eu falo, mas essa geração de agora, sim, é gamada na Minha turma filha da tem 7 anos, adora. Aí, pronto. Caso real. Então, quando ela entra lá dentro, ela se sente mais abraçada com essa situação. A escola é toda decorada, é uma escola da Turma da Mônica. Aí ela entra e vai fazer aula exatamente numa plataforma digital que tem a Turma da Mônica lá dentro. A forma de como é que você evolui, né, mostra os erros. Então, tudo isso faz com que ela vai desarmando com a história que eu sou bom, sou ruim em matemática. Outra coisa importante, né, que está muito ligada a exatas hoje, essa escola é uma escola STEAM, né? Então nós temos code e robótica. E a robótica, também o code, é da Turma da Mônica, né? E aí na robótica você trabalha, né, além do raciocínio lógico, né, a relação em grupo, você trabalha a liderança, você vai trabalhando tudo isso junto. Então esse é realmente um trabalho de base, né, que precisa ser construído. Eu acho que existe sim uma evolução, ainda infelizmente numa camada mais privilegiada, de entender que existem várias inteligências, porque a partir do momento, novamente, da história do binário, é bom ou é ruim, assim, e era assim, o bom era só o bom de matemática, né? O bom de outras de inteligências não contava tanto dentro dessa história, né? Hoje já tem outro valor, né? Hoje a medida já é diferente para isso, que isso é muito bom. Isso acaba, né, descendo também, né? As soft skills são muito importantes para isso. E desarmar que a história de matemática é um bicho bravo. Sim, a fórmula que a gente aplica dentro da Ensina Mais é isso. E tem depoimentos maravilhosos. E vou falar outra. Uma criança numa casa, quando ela melhora na escola, ela muda a casa. Muda, o pai é outro, a mãe é outra, porque assim, a relação da família é outra. E por isso que realmente a educação é transformadora, né? Como você estava falando, você é dono da marca Ensina Mais Turma da Mônica. Para os negócios, muda o ponteiro ter um licenciamento de uma marca tão conhecida e eu imagino tão cara quanto essa? Muda. Vale a pena o investimento? Muda. Agora eu vou te falar outra, né? Que, assim, é cheio de história, na educação tem isso. Quando nós fundamos, eu sou fundador da Ensina Mais e da Prepara, e a gente comprou a Microlins. Quando nós fundamos a Ensina Mais, já tinha esse modelo, já tinha os nossos personagens, né, criado por nós. E nós fomos lá com o Maurício de Souza para poder fazer uma campanha usando os personagens da Turma da Mônica. Não era para colocar dentro da escola. Mas lá olhando, aí a turma, né, do Maurício de Souza olhou, o próprio Maurício lá depois passou, olhou e falou assim: nós não temos uma escola Turma da Mônica, a gente quer uma. Aí mexeu, falou, pô, que legal isso, né? E aí, falou, tá bom,
mas a marca estava indo muito bem já. Aí falou, mas espera aí, né? Tem a história, né, do investimento, será que vale, será que não vale? Contratamos uma área de pesquisa. Boa, tá? Não vale a pena, é lógico que não faz sentido nenhum falar de quem é, mas boa, que continuamos trabalhando com eles. É por isso que pesquisa tem que tomar muito cuidado. Sabe qual foi o resultado da pesquisa? Para a educação não faz sentido, a Turma da Mônica é muito forte, mas para bens principalmente, né, de consumo rápido, Boca da Gôndola, maçã da Turma da Mônica, isso é o que faz sentido. Pasta de dente, coisa assim. Mas para a educação não faz sentido. E a gente, eu fui lá, eu lembro, né, que assim, ó, nós vamos esperar um pouquinho, porque a gente teve que pegar dados e tudo. Mas o que deu a pesquisa? Olha, né, a pesquisa. E eles ficaram com um pouquinho dessa história, a gente também, com muito cuidado. A turma lá é excelente. Bom, passou-se 6 meses, a gente estava nessa feira da BF, aí passou o executivo deles lá, entrou lá. E aí, como é que tá? Tudo bem? Vamos lá. Aí eu falei, putz, eu acho que, sabe, podemos testar algumas coisas lá. E aí entrou um pouquinho da gente testar alguns cursos rápidos com a Turma da Mônica e a resposta foi boa. Moral da história. A gente, né, fechou o licenciamento com eles. O Maurício de Souza realmente, né, é um cara bom. Quantas pessoas a primeira coisa que eu li foi um gibi. Olha o número de professoras que têm um filho que chama Maurício. Diversos. Ele é, assim, uma inspiração para a educação. E ele queria essa escola também. E aí a gente decorou. Assim, olha uma escola, você entrar de novo, você entrou, apaixonou. Então, é escola, é o material didático, é o sistema de ensino, a gente colocou isso. Dona, a diferença é brutal. Por que ela é brutal? Porque ela fala com a criança, ela fala com o pedagogo, ela fala com o franqueado que tem uma história relacionada com isso. Sim. Ela fala com a educação por completo. E ele conseguiu fazer, a gente estava falando, né, da mudança, das transformações, da digitalização, da mídia, de tudo isso. Esse cara passou tudo isso. Todas essas fases, né? E a empresa está lá, sólida, influenciando um monte de gente. Então, assim, é um case. E aí você traz uma experiência, né? Um nível de experiência, é lúdico. Imagino que gamifica também, né? Sim, gamifica, sem dúvida. E como que você enxerga, Rogério, essa ideia da gamificação na educação? Porque, de um lado, obviamente que é super interessante você transformar alguns conteúdos e ensinar esses conteúdos por meio de jogos, sejam eles de tabuleiro ou no computador, no tablet, onde for. Por outro lado, às vezes as pessoas precisam passar pelos legumes e vegetais antes de chegar na sobremesa. Como que você vê a gamificação no ensino? Boa, excelente. E até misturando um pouquinho do que sobre o futuro, que o Doni até me chamou para falar um pouquinho sobre isso, sobre IA, e eu acabei eu foquei em outros pontos. Tem uma coisa que, sabe, numa boa vai para ser direto e reto, é modismo, né? Então, puta, é tudo game, né? Game é muito bom, faz muito sentido, mas ele é uma parte da história. A gente tem exemplos, né, de empresas aí hoje poderosas, né, ensinando línguas, por exemplo, como o Duolingo, né, que é, sem dúvida, um case mundial, mas ele mesmo já falou, não, eu sou parte dessa história, né, eu não sou o todo, né? Estuda inglês e continue aqui comigo que você vai melhorar seu inglês, mas eu não sou substitutivo, né? Então, a gamificação ajuda muito, né, em qualquer tipo de público, né, ela como parte e deixa o negócio assim, mais amistoso para a gente poder tá atuando. Agora, o que faz a diferença também, muito, né, eu disse, a gente teve o privilégio de nascer individual. Né? O adaptativo learning já é um negócio já de anos. Só que agora, né, ele recebeu uma turbina que se chama IA, né? E aí a gente vai conseguir entregar realmente, né, na dose exata para cada um desses públicos. Agora, para isso, sem dúvida, né, a gente só chegou nisso porque uma capacidade computacional, né, gigantesca, poder trabalhar com dados hoje de uma forma que até ontem não era possível, né? Porque precisa de muito dado e muito processamento para a IA funcionar. E a gente hoje, né, o mundo está assim. Agora, com isso funcionando e você tendo dados organizados para poder estar fazendo isso, aí sim, né, a educação do futuro,
né, com IA é a educação personalizada para cada um desses indivíduos. E já tem caminhos para isso. As empresas como a nossa, que já tem Adaptativo Learning funcionando, só que a gente tem um limite no que a gente adapta. São clusters, né? Agora, sai de cluster para indivíduo. Né? E aí é poderoso demais, né? Eu falar com você do jeito que você gosta e quer falar e acelera, né? Então, isso vai fazer uma diferença realmente brutal. E sem dúvida que vão nascer outras coisas, né, ao redor disso para poder ajudar. Existe também a possibilidade, sem dúvida, de ser coisas, inclusive, disruptivas, né? Agora, o que assim, a gente acredita e onde estão os nossos pilares disso? É entregar a melhor experiência para aquele aluno no melhor custo. E cada coisa tem uma forma de fazer isso. Então, novamente, né, nós estamos hoje... Vou pegar um outro exemplo. Qual que é a nossa missão hoje principal com Prepara e Microlins? É capacitar esse jovem para o primeiro emprego. Capacitar esse jovem para o primeiro emprego não é só conteúdo, é soft skills, é aproximar ele do mercado de trabalho. Lembra da gente lá, a primeira entrevista que fez, eu não sabia nem que sapato que eu ia ali, né, que eu falava e etc e tal. Então, tem tudo isso, né, hoje num ambiente novo, né, com entrevista sendo feita à distância, uma série de coisas, mas existe essa mudança. Então, a gente prepara esse jovem para o primeiro emprego. Após o primeiro emprego, o que ele quer e o que ele faz? E a gente tem isso medido. Ele vai continuar a sua carreira. O que ele quer é botar o seu diploma da graduação embaixo do braço, de pós-graduação e assim por diante. Então, a gente já era um funil para as faculdades. Por que a gente entrou nesse mundo? Porque base de alunos, base de escolas. E a gente pesquisou esses alunos. Se a gente tivesse uma faculdade aqui, você faria por quê? E, sim, em poucas linhas, ele faria porque ele confia na gente, porque foi a gente que conseguiu o primeiro emprego dele, e isso é marcante. A gente tem, sim, depoimentos de chorar sobre isso. E também porque ele gosta da forma que a gente ensina para ele. Então, confia na gente, confia na marca e quer uma forma de ensinar daquele jeito. É lógico que muda a dose, né? E o que a gente fez que eu acho que é a cereja do bolo disso? Vocês até comentaram aqui, pô, eu fiz pós aqui, fiz mestrado lá. Quando você foi fazer tua inscrição para o mestrado, o que você precisou fazer? Levar teu diploma da graduação ou de uma pós, certo? Só isso. Acho que sim, faz tempo, não lembro. É isso. Ele precisa disso. Então, tem uma ruptura em todos esses processos. Sim. E tem outra. Né? A gente fica navegando também, né? Pô, eu fiz graduação aqui, mas eu quero fazer pós lá, eu quero fazer mestrado lá e assim por diante. Não existe um lifelong learning organizado. E o que a gente fez com isso é um lifelong learning organizado. Então, esse aluno que estudou com a gente e foi para o primeiro emprego e fez um curso, por exemplo, de programação, ou fez um curso, por exemplo, de secretariado, departamento pessoal, esse cara que fez um curso de programação, ele vai para um curso de análise de sistemas, ele se acredita, a gente aprovou isso. Então, os créditos do anterior, para ele elimina e continua dali para frente. Se ele vai para um curso de administração, a mesma coisa. Então, para ele é muito bom isso, né? De novo, porque ele não zera o velocímetro e começa tudo de novo. Ele já se acredita, não precisa repetir aquilo que ele já fez. E a outra coisa, a gente tem histórico desse aluno. Então, de novo, dados, né? É o que todo mundo precisa saber daquela jornada, onde que ele começou, quais são as dificuldades dele, o que funciona melhor para ele, onde é que ele mora, que tipo de ensino que a gente precisa estar entregando para esse aluno, como é que ele conseguiu esse primeiro emprego dele, o que ele precisa para ir para o segundo. Então, esse lifelong learning é o que faz a diferença. Então, isso para, né? O nosso aluno tem uma relação de valor muito grande. E sobre a visão de negócio para o nosso franqueado, ele quer faculdade prepara e faculdade micro. Faculdade prepara só funciona em franquia prepara e faculdade microlins só em franquia microlins. Então ele passou a ser uma faculdade ali naquele mesmo endereço. Então tem um ganho, sem dúvida, sinérgico ali do que acontece para trabalhar uma outra camada de público, né? Logicamente que ele pode captar novos alunos, mas o ponto importante é
pescar no aquário, né? Ele trabalhar em cima daquele grupo que ele já está fazendo parte, de alunos e ex-alunos. Quanto que dá para ganhar de dinheiro tendo uma franquia na área de educação? Sendo um franqueado. Você sabe que eu tenho alguns franqueados, né, que até falam, seu Rogério, já parei de falar quanto que é a rentabilidade desse negócio para largar, senão o pessoal me chama de mentiroso. Né? Mas serviço tem realmente essa beleza, tá? Vamos falar de média e vamos falar de extremos. A média já é maravilhosa, né? Inclusive, não só a nossa, né? Saiu a pesquisa agora. Né? Essa pesquisa que eu falei da BF saiu. De 21% a 30% é onde está a maior camada, 21% a 30% de última linha de rentabilidade. Você fatura 100, você lucra de 20 a 30. Uma margem EBITDA, mais ou menos. Exatamente. Agora, é lucro mesmo, né? É Porque lucro mesmo? o EBITDA ainda tem que abater os impostos. lucro mesmo? É lucro, É alta? bolso, Final. bolso. Não, é alta alta? não. Por isso que eu disse que os franqueados, né? Não é porque quando o franqueador fala, não, eu acho que não, e etc e tal, mas o franqueado que tem muito poder, né, para isso, né, que ele está falando do negócio que ele dirige ali, é isso. Agora, nós temos uma camada desses, e não é assim, um ou outro, né? A nossa curva de franqueados é de 45%. É altamente lucrativo. O que faz a diferença? Que é a diferença do cara que tem uma rentabilidade de 45 e 20. Assim, é o livro lá, é o garra e fazer diferença. Muitos dos nossos multifranqueados hoje são ex-colaboradores, que, sim, é o cara que tirou do zero, né? Ele trabalhava dentro de uma franquia, ele entendeu aquele negócio, ele aprendeu como é que funciona. Para montar, não é um negócio assim, para montar uma franquia, da Prepara da Microlins é entre 200 e 250 mil reais, para montar uma da Ensina é em torno de 100 mil reais. Então, 200, 250 mil reais, assim, vai, 1 ou 2 carros. E você está falando de um payback em quanto tempo? Então, dependendo dessa rentabilidade, né? Então, essa turma vai a média é 24 meses e essa turma é de alta velocidade falando de 12 meses. E o ponto importante disso, né, que é ponto de equilíbrio, né, é de parar de botar dinheiro, né, que até onde eu consumo meu fluxo de caixa, é de 4 a 5 meses, que também faz uma diferença grande. Então, área de serviço, de educação, e que a gente atende, mas por que tudo isso? Sem dúvida que a solução é muito boa, é uma solução que funciona, mas nós atendemos uma grande dor, né, que é levar esse jovem para o mercado de trabalho. E tem um histórico, né, de anos para trás, né, que quando o cara olha para o retrovisor, mas deixa eu ver se realmente, né, fizeram, deixa eu ver se essa turma que está lá está assim. Tem algo também que acho que vale contar para mim jogar um pouquinho de confete, que nós estamos um grupo de multifranqueados relevante. Então, o nosso maior tem 45 franquias, 45 escolas. Mas tem vários aqui, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não temos mais onde abrir, já está full. São Paulo e Grande São Paulo. Mas nós temos vários aqui com 8, 9, 10, 12 e assim por diante. E essa turma, uma parte dessa turma, a gente comprou essa marca há 5 anos e meio atrás. Essa turma já estava com uma. E foram para 5, 6, 7, 8. O maior, que tem hoje 45, já tinha mais. Tinha 8. Foi para 45. Nossa. Tinha 8 em 20 anos de Microlins. Em 6 com a gente, ele foi para 45. Quase aumentou 40 a mais. Mas aí a pergunta próxima vai ser, tá bom, tá? Por quê? É a história de fazer a coisa certa do jeito certo. Assim, a gente realmente, né, durante esse período, o que é uma escola? Uma escola é sistema de ensino e metodologia. A gente trocou ela inteira e hoje ela funciona no seu smartphone ou dentro da sala de aula com a mesma qualidade. Dados que nós dizemos aqui e sistema. Nós trocamos o RP dela. Captação de aluno.
nós criamos um CRM, né, que o proprietário que chama Lead Machine, que sem falsa modéstia, é o melhor CRM de educação do Brasil. Isso dito não só por mim, mas por pessoas dos setores também. Até estava querendo fazer uma spin-off para tirar disso, mas nós não vamos fazer isso. Porque é muito importante para o nosso negócio. Então, é um CRM que ele acompanha esse aluno na jornada, esse prospect na jornada, tanto online quanto offline, e integra essas coisas, entrega uma análise de funil, gestão de esforço, sim, de uma forma simplificada. Com isso você vê portfólio, você vê a interação. Como é que caminha com o aluno, SLA de atendimento, assim, conversão de cada uma das etapas do funil por vendedor. Então, sim, é um negócio bem poderoso que faz uma diferença gigante também, né, dentro do nosso negócio. Então, e a gente fez tudo isso, veio fazendo tudo isso agora. Não só, logicamente, com a marca Microlins, que eu contei que essa adquiriu, mas a outra, né, nasceu conosco, com todas as marcas. Então, isso foi fazendo uma diferença grande. E aí, o franqueado, que é um cara muito bom, na hora que ele olha aquilo, né, falou assim, eu sou bom e estou nessa plataforma aqui, pé no acelerador. Tudo isso que eu queria, né? Ainda bem que está gravado, tá? Na nossa última convenção, acontece sempre no final do ano agora, né? E a gente tem conselho consultivo dos franqueados. Os 2 presidentes do conselho das marcas, né, principalmente da prepara da Microlins, a Ensina Mais tem um outro jeito, é mais uma marca mais acadêmica, né, subiu e falou uma frase, falou assim, hoje eu estou aqui que entregaram tudo aquilo que eu sonhei e coisa que eu nem sabia que existia. Assim, o que eu noto claramente, e aí que é o cara bom, né, para falar isso, o que eu noto claramente é que eu tenho que voltar para casa e estudar, que eu estou sentado em outro negócio hoje, que é um negócio que a gente transformou através da transformação digital. Mas reconhecer isso é para poucos, o cara entender isso, né? Jogar a culpa para o lado de fora, né? Olhar para a janela e não olhar para o espelho é fácil. E ter esse reconhecimento para a gente, sem dúvida, que é fantástico. E ter um parceiro que olha e reconhece isso e fala, vamos trabalhar, né? Deixa eu trabalhar e botar isso para acontecer, aí é vencedor. Não, fantástico, né? Porque você mexe com educação, você mexe com empreendedorismo, né? Tanto o seu exemplo, como também fomentando o exemplo de várias pessoas que abrem as suas franquias no negócio de educação. Parece ser um negócio bastante interessante, até porque você atua numa camada onde, claro, tem empresas diferentes com públicos diferentes, mas se você pensar no ensino profissionalizante, que você está olhando principalmente tecnologia, você está ensinando algo que o mercado de trabalho quer contratar imediatamente, está carente de mão de obra. Então, quem são as principais empresas que, por exemplo, como que recrutam, né, alunos que vocês preparam para esse primeiro trabalho, para o mercado de trabalho? Qual é o perfil? Porque, por exemplo, você pegar empresas gigantes, iFood, Nubank, entre tantas outras, elas precisam de muita gente com essa formação para várias posições na área de tecnologia. E é difícil encontrar, né? E pessoas que vão ter o primeiro emprego e depois vão aprender, vão progredir, assim por diante. Como que é essa relação com o mercado de trabalho para esse perfil de profissional? Então, é exatamente isso, né? Existir, né, esse negócio do olhar de cada lado, né? O que está do lado fala para você, eu não consigo emprego, e do lado de cá a empresa fala assim, eu não consigo contratar. Né? E o vale que está no meio é capacitação. E é exatamente aqui que a gente atua. Então, a gente resolve, por isso que eu disse assim, tudo funciona muito bem, assim, somos orgulhosos de tudo isso, mas a gente está resolvendo uma grande dor, né? Você comentou, né, da sua conterrânea lá, né, da Junqueira, ela usa uma frase, né, do Nubank, ela usa uma frase que eu adoro, né, que ela falou assim, eu vendo remédio, eu não vendo vitamina, né, a dor é bem maior. Vender vitamina é uma de cada vez e tudo, você vai melhorar um dia na vez na vida, e para medir isso não é fácil. Sim. Agora, você está com uma dor profunda, você vai lá e compra isso. E a gente resolve uma dor profunda, né, que é uma dor dos dois lados. É uma dor de quem está do lado de lá, que quer entrar por cá, e uma dor do quem está aqui que é contratar. Então, fazer isso bem feito, não tem jeito de dar errado. Sensacional. Cara, queria te agradecer demais por essa conversa. Passamos aqui de 1 hora e pouco, mas muito assunto, e é legal ver alguém que tem essa trajetória que você compartilhou um pouco aqui, a visão de mercado, e dá para ver também o peso que você coloca do impacto social do seu negócio. Então, é interessante.
E legal também quando você abre um pouco dos números e mostra aqui qual é o lado do franqueado que exige oportunidade de negócio. Então eu queria te agradecer demais. Obrigado mesmo por ter topado falar com a gente, Rogério. Obrigado foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rogério. Obrigado. Muito bom. Acho que, assim, inspirou muita gente, sem dúvida, tanto no setor da educação como empreendedorismo, toda a sua trajetória. Parabéns. E o impacto social, como você muito bem falou, né, Doni? Porque imagina quantas pessoas, né, quantos alunos você já impactou em comunidades até que não teriam acesso à educação ou em idades que muitas vezes precisava de um estímulo, né? Eu adorei essa iniciativa com o Maurício de Souza e a Turma da Mônica para ensinar de uma maneira mais lúdica. Enfim, parabéns. Muito obrigado. Você vê, né? Só para fechar sobre o impacto econômico, né? Nós estamos, né, o nosso S do ESG, né? Que é muito forte e tudo isso, e gerando resultado para toda essa comunidade, né? Para todo mundo que está dentro. Então, esse negócio é uma força motriz. Não há uma ONG fazendo isso, que respeito, adoro, ajudo várias nisso, mas a gente gera resultado para o colaborador, para o franqueado e para a comunidade. Então, essa força motriz, né, que é a base do empreendedorismo, né, e do empreendedorismo social, né, e que gera resultado dentro do ambiente capitalista. Esse é o melhor modelo. Esse é o melhor modelo. Eu estou morando nos Estados Unidos, eu vejo muito isso. A importância de que para uma solução, seja ela para benefício social, ambiental, seja qual for, que ela seja economicamente viável, interessante e uma escolha, inclusive financeira, vantajosa para o usuário. Sustentável. Né? Sustentável. Mas não é que eu vou ter que pagar mais caro em um carro porque eu tenho uma consciência ambiental. Para o negócio funcionar mesmo, o preço do carro tem que ser tão bom ou melhor do que a outra solução. Exato. Isso em muitos segmentos. Né? Você já falou que a gente passou de 1 hora, mas eu não paro de falar aqui. Né? Mas só a última aqui. Eu tenho também, né, e tenho que dar um destaque para isso, né? Eu tenho o privilégio de ser empreendedor em Endeavor também. Uhum. Adoro a Endeavor, né? Assim como adoro a BF, adoro a Endeavor, sou fãzaço. E a missão da Endeavor é exatamente essa, né? A Endeavor acredita mudar o mundo através do empreendedorismo sério, né? O empreendedorismo que paga imposto, gera emprego e muda a comunidade. É exatamente isso. Ganhar dinheiro e gerar externalidade positiva. Cara, muito obrigado mais uma vez. Valeu e obrigado principalmente a você que nos acompanhou até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.